Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e no bate-papo desta segunda-feira vamos falar tudo sobre o vinagre. Ele é um tempero que não pode faltar na salada. Além de ser um produto agradável ao paladar, também apresenta grandes propriedades que beneficiam a saúde. Eu estou falando do vinagre. E para falar mais sobre este assunto, hoje nós convidamos o nutricionista Jean Carlos Mota. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, doutor. Muito obrigado, novamente, Bom dia. Bom dia, seus telespectadores também. Bom, doutor, a gente precisa primeiro entender o que é o vinagre. Sim, o vinagre, como o próprio nome já diz, ele vem de origem francesa. Então o nome significa vinho azedo. O vinagre é um alimento, é um tempero que ele passa basicamente por dois processos de fermentação. Primeiro, transformar açúcar, da sua matéria-prima em álcool. Segundo processo, para ele se transformar realmente num vinagre, se transformar do álcool com o vinagre, que é através de bactérias, para ele se transformar em ácido acético. Essa sugestão, na verdade, surgiu no programa a gente estava falando a respeito do vinho, na verdade, que o vinagre foi um vinho que não deu certo, E aí foi criado o vinagre. Inclusive, a gente estava falando um pouco da sua origem, que ele foi criado, antigamente era usado como medicamento. Conta um pouquinho pra gente. Então, a história do vinagre é muito interessante. Então, relatos históricos datam que o vinagre era utilizado, como nas guerras medievais, nas guerras europeias, como medicamento, era utilizado pelos os soldados, eles terem mais vigor, na batalha. Então, a história do vinagre em si, ele é muito interessante. E também tem algo ligado com Jesus, Sim, então relatos bíblicos, Então, relatos bíblicos têm que Jesus, foi dado para ele tomar vinagre. Agora, o porquê, Sendo um alimento que ele dá um pouquinho mais de energia, porque ele é termogênico, Então nossos batimentos cardíacos vão ficar mais acelerados. Para Jesus terminar todo o rito, todo o ritual, foi dado esse tipo de alimento para ele conseguir ter mais vigor. Mas primeiro a gente também precisa entender que existem vários tipos de vinagre no mercado. O difícil é, quando a gente chega lá no supermercado ou até mesmo na feira, em outros locais, identificar qual traz mais benefícios para a saúde e o que é indicado também para cada tipo de preparação, tempero, enfim. Primeiro a gente então precisa conhecer essa grande variedade aí. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que vai começar a falar a respeito desses tipos de vinagre. Doutor, a gente tem aqui na nossa tela o nosso primeiro vinagre, eu não sei como é que se pronuncia exatamente, agrim. Vinagre agrim, normal. Pois é, o vinagre agrim é o vinagre comum. Ele é muito utilizado para asepsia de verduras, legumes, asepsia de alimentos em geral. Agora tem outro vinagre também que é muito utilizado na preparação de pratos, é o balsâmico, não é verdade? Ele tem uma cor mais diferenciada, esse vinagre. Sim, o balsâmico ele entrou no gosto, da população amazonense recentemente, Então o gosto é um vinagre um pouquinho mais forte, com bastante acidez, É um vinagre saborizado. Agora a gente tem o vinagre branco, que também é muito utilizado nessa preparação, na lavagem dos alimentos, principalmente quando a gente vai fazer frango, até mesmo na salada. O vinagre tinto, na verdade vinho tinto, que também tem uma coloração mais arrosada, assim, mais realmente a cor da uva. Então, todos os dois tipos, de vinagre, tanto branco quanto tinto, são vinagres com acidez bem acentuada, são vinagres fortes. Principalmente pode ser utilizado em carnes, peixes, frangos, saladas, Então, são para pessoas que têm um paladar mais apurado em relação a esse tipo de tempero. Agora também tem um tipo de vinagre aromatizado com ervas, É fácil de encontrar esse vinagre aqui na nossa região? É um pouquinho mais difícil nós encontrarmos, Mas hoje em dia o mercado, em relação a esse tipo de alimento tem mudado bastante. Então nós encontramos hoje,
né, com mais facilidade. Inclusive a gente encontra de forma até mais fácil o aromatizado com alho. Né? Mas a gente pode fazer os nossos aromatizados também usando ervas, né, no nosso dia a dia, como hortelã, manjericão, alecrim, louro, estragão. Agora, o nosso último vinagre tem um nome muito exótico, né? Champanhe. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, desse vinagre. Aí é um vinagre realmente um pouquinho mais exótico, de difícil, né? A gente conseguir de difícil acesso, mas é um vinagre mais leve, né? Ele pode estar sendo utilizado em preparações como peixes, saladas. É um vinagre ótimo no nosso dia a dia. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 3, que ainda vai falar sobre os tipos de vinagre realmente. A gente começa com o mais comum, que é a maçã. O vinagre de maçã, que é muito utilizado também, inclusive é benéfico. Estava vendo uma reportagem, um artigo falando sobre os seus benefícios para o cabelo, e esse link vai estar disponível lá na nossa fanpage, além de trazer os benefícios para o nosso corpo também, né, doutor? Isso. Então hoje existe um boom, né, que é o vinagre de maçã. Mas eu sempre digo no consultório que nada na nutrição é eterno, né? Então hoje o vinagre de maçã está sendo muito procurado, mas é muito bom a gente estar conversando sobre esse tipo de alimento, estar procurando um médico, um nutricionista, para a gente estar vendo aonde colocar, né, dentro da alimentação do nosso dia a dia, esse tipo de tempero. Aí a gente tem o maracujá também, que para mim é algo novo realmente. Eles, na verdade, estão usando essas frutas, digamos assim, mais ácidas para fazer esses vinagres, né, doutor? Algo interessante. Então, assim, que eu não comentei, tudo que contém açúcar, né, ele pode ser transformado em vinagre. Ou seja, todas as frutas? Todas as frutas. Pode ser, né, que tenham um teor grande de açúcar, pode ser transformado em vinagre. Então, o vinagre de maracujá é um vinagre com mais sabor, né, um pouquinho mais adocicado. Ele pode estar sendo utilizado em mousses, sorvetes, doces, para diminuir ou alterar também sabores dessas preparações. Que interessante. E nosso próximo tema, na verdade, fala sobre a cidra, que também é muito conhecido, né? O vinagre cidra. Muito conhecido. É um vinagre que ele é mais leve. Dentre esses vinagres que nós vamos conversar, é o vinagre mais leve. Ele pode ser utilizado, inclusive, para molhos, para diminuir ou aumentar um pouquinho mais essa acidez. E aí a gente tem o vinagre de tomate, que até então eu também não conhecia, porém é fabricado também o vinagre de tomate. Sim, também é fabricado o vinagre de tomate, ele tem um sabor mais adocicado, ele pode estar sendo utilizado para sanduíches, preparações quentes, né? Então, tem alguns vinagres que não são utilizados para o nosso dia a dia, né? Não são utilizados, por exemplo, para a gente estar colocando com a carne, com o frango, mas para nossas preparações, né? Um pouquinho mais requintadas, como os molhos diferentes, para uma carne, para uma marinada de carne, de frango, de peixe. Bom, doutor, inclusive estão perguntando aqui a respeito da relação entre o vinagre e o açúcar. Por quê? Que praticamente todas as frutas podem ser transformadas em vinagre. Por esse processo que nós estávamos conversando, esse processo que o vinagre é feito, né? Então ele tem esse primeiro processo, que é transformar, né, a fermentação dele do açúcar para o álcool. Então, qualquer alimento que contenha uma grande quantidade de açúcar na sua composição nutricional pode ser transformado em vinagre. No caso do tomate também contém açúcar também. E a framboesa também, Isso. Né? A framboesa também, que é um vinagre um pouquinho mais leve, né, de pouca acidez, que pode ser utilizado nas preparações como molhos. Também. As saladas. Agora tem vinagre de álcool. Vinagre de álcool. O vinagre de álcool ele é o mais forte, né, dentre nós que estamos conversando. Ele pode ser utilizado, né, nas saladas, né, de forma geral, né, do nosso dia a dia, almoço, jantar, né, e é um pouquinho mais encorpado. Agora a gente também pode fazer o vinagre de arroz. Vinagre de arroz. Então, hoje a culinária japonesa está sendo muito difundida aqui em Manaus, né, na Amazônia. Então, na culinária japonesa é utilizado bastante esse vinagre de arroz para o sushi.
Então, digamos que é um vinagre mais específico para determinada culinária, né? Determinada culinária, né? O que você pode estar utilizando? E aí, o vinagre de arroz, né? Ele também pode estar sendo utilizado ou fabricado também através do saquê. Né? Tem alguns vinhos que podem ser, né, como nós conversamos, o vinagre foi um vinho que não deu certo, né? E o vinagre de arroz, assim como o vinagre de saquê, é um saquê que não deu certo também. Então a gente vai fazendo experiência, descobrindo novos temperos, né, doutor? Temperos. Inclusive, tem várias participações aqui já, e diz assim, bom dia, Deus abençoe você e a produção, então muito obrigada. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o Michael Douglas, e ele quer saber a respeito dos benefícios do vinagre de maçã para a pele. Doutor, você sabe dizer algum, já que não é a sua área, e como eu falei, nós vamos disponibilizar esse link na nossa fanpage falando sobre os benefícios para a pele, para o cabelo, quem gosta de estar por dentro de todas as novidades nesse universo da beleza. Você sabe falar a respeito desse benefício? Sim, o vinagre, assim, devido à sua composição nutricional, ele é rico em ferro, fósforo, magnésio, cálcio. Então esses nutrientes, eles fazem o rejuvenescimento de todo o nosso organismo. Então o vinagre é utilizado para, né, desintoxicar todo o nosso organismo. Ele faz com que o nosso organismo, nossos órgãos, principalmente rins e fígado, eles trabalhem de uma forma mais calma, mais tranquila. Então, se o meu organismo ele trabalha de uma forma mais calma e tranquila, né, todo o nosso sistema corporal ele vai ser, né, ter todos os benefícios. Então, essa questão de pele, cabelo, né, devido a esses nutrientes, fósforo, magnésio, alimentos, né, nutrientes antioxidantes. Então está respondida a sua pergunta, Michael. E tem outras participações que dizem assim, que está participando aqui, mantendo contato realmente, aí está perguntando, o vinagre prejudica a pessoa que tem refluxo? Sim, prejudica. Assim como pessoas que têm refluxo, mas também pessoas que têm problemas gástricos, né? Como gastrite, úlceras, problemas no duodeno. Então, não é recomendado, né, usar esse tipo de alimento em excesso. Como nós falamos, o vinagre tem essa acidez realmente, e assim como a pessoa que tem gastrite deve evitar as frutas, realmente os produtos e alimentos que têm acidez, o vinagre não fica de fora, né? Não fica de fora. Além da sua acidez, o vinagre também é fonte de fibra. Então, um dos alimentos que o paciente com problema gástrico deve evitar é um pouquinho mais a fibra. Inclusive, doutor, esse tema de hoje surgiu com a participação de uma telespectadora. Infelizmente, a gente não tem o nome agora para divulgar, mas a gente vai procurar. Ela estava relatando que recebeu uma dica, uma orientação da sua vizinha, que ela emagreceu consumindo o vinagre. Ou seja, ela acabou prejudicando a sua saúde porque ela estava consumindo esse produto in natura, puro, sem colocá-lo em saladas ou na preparação de alimentos. O que pode acontecer realmente esses casos? Pode ajudar a emagrecer realmente o vinagre? Mas daqui a pouquinho a gente responde essa pergunta, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí, aproveite esse momento para interagir com a nossa produção e mandar a sua pergunta. 92, código de Manaus, 98111 4512. Até lá!